As dores de coluna acometem mais de 90% da população e estão entre as principais causas de falta ao trabalho e consultas médicas. Dentre as dores de coluna que mais acometem os indivíduos, as causadas na extensão do nervo ciático são as que mais incomodam e incapacitam. Como características principais, além da dor em si, geram a sensação de formigamento e repuxo, que se inicia na região lombar, passando pelas nádegas, chegando até a parte mais baixa de uma ou das duas pernas. Mas o que pouca gente sabe é que a dor do nervo ciático é apenas o sintoma de outra doença, a hérnia de disco. A senhora já sentiu dor na coluna? Sim, eu tenho bico de papagaio. Geralmente a dor que eu sempre sinto são dores na região lombar. Tipo, tá enfiando uma faca, dá uns choques, repuxa a perna. Queima, formiga, as mãos e os braços adormecem. Ela é assim, ela vai radiação para a perna, aí a perna fica como se estivesse repuxando. Hérnia, normalmente eu acho que é algum desgaste da coluna, né? Que ela deve comprimir as vértebras e conforme comprime ela sobrecarrega, né? Então eu acho que desgasta, aí uma encosta na outra. Mas afinal, o que é a hérnia de disco? Quais as suas causas e como tratá-la? As respostas teremos agora com o neurocirurgião especialista em coluna, Dr. Alexandre Reis Elias. A hérnia de disco nada mais é do que um deslocamento do disco intervertebral do seu lugar de origem. Todos nós, à medida que vamos envelhecendo, os discos vão sofrendo alterações de envelhecimento que eles podem se cortar, se quebrar e soltar pequenos fragmentos. Então, é comum nós encontrarmos hérnias de disco em pacientes até assintomáticos. Isso passa a ser um problema quando o indivíduo tem sintoma. Por exemplo, aqui você tem o disco intervertebral. Essa pequena parte, ela saiu desse centro. Quando ela sai desse centro, ela pode comprimir esse nervinho que está aqui dentro desse canal. E isso dá dor. Então imagine que isso aqui seja a minha coluna. Já que está comprimindo o nervo que vai para a minha perna direita, eu vou ter uma dor importante irradiada para a perna direita, que é a lombociatalgia, a famosa dor do ciático que as pessoas dizem. A principal causa da hérnia de disco é o envelhecimento da coluna, que são as alterações degenerativas que a gente chama. Obviamente que você tem outras. Eu tenho alterações degenerativas na coluna, formando hérnias pequenas ou grandes, muitas vezes assintomáticas. Porém, se o indivíduo é extremamente obeso, obviamente que ele sobrecarrega essa coluna e ele está mais sujeito a forçar esse disco a se deslocar um pouco mais. Outra situação bastante comum no nosso meio são pessoas que trabalham carregando peso. A hora que ele faz o movimento de inclinar o corpo para frente e pega o peso, é a situação onde você mais aumenta a pressão mecânica dentro do disco e facilita romper aquele gel que segura, aquela membrana elástica que segura o gel, que é o núcleo do disco. Com relação à faixa etária, nós temos duas situações. Os indivíduos mais jovens, 30, 40, às vezes até 50 anos, não que não possa ocorrer com 70 e 80, pode, mas em geral são de 30 a 50 anos, eles têm apenas esse núcleo fora do lugar. Ou seja, se eu tirar essa parte do núcleo, eu descomprimo a raiz nervosa e ele tem uma boa evolução. Então depende da idade, eu tenho um tipo de doença e um tipo de tratamento. Nada impede do indivíduo de 40 anos ter uma estenose e nada impede do indivíduo de 80 anos ter uma hérnia, e o tratamento vai ser com relação à doença, não só com relação à idade. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico clínico, ele é fundamental. Você examina o indivíduo procurando alterações neurológicas, tanto da parte da sensibilidade, como dos reflexos, como a parte motora do movimento. E você procura sinais também de dor, que aquela dor teria relação com compressão de raiz nervosa. O melhor exame que existe é o exame de ressonância da coluna lombar, se for o caso de um problema da lombar. O exame de ressonância magnética mostra de forma bem apurada a situação dos discos e a situação das raízes nervosas. Hérnia todo mundo tem no exame. A primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar se aquela queixa, aquela dor, aquela alteração neurológica corresponde ao que eu estou vendo naquele exame. Embora sejam visualizadas hérnias de disco nos exames de ressonância em mais de 80% das pessoas com mais de 40 anos, apenas uma parcela muito pequena tem sintomas,
e destas, apenas alguns casos necessitarão de cirurgia. O tratamento clínico, em geral, resolve 90% dos casos. E você, como é que você faz isso? A gente usa hoje muito uma coisa que chama terapia multimodal. Eu dou vários tipos de remédio numa dose normal, nada de dar uma dose mais alta. Com isso eu evito efeitos colaterais e um remédio ajuda o outro no combate à dor. Associado à reabilitação física. Reabilitação física, no começo, apenas fisioterapia analgésica. Os casos onde não há melhora com o tratamento clínico, ou seja, eu tratei um indivíduo por 2, 3 meses, ele fala, olha, minha perna continua doendo muito. Ou indivíduos que começam a ter problemas neurológicos, olha, meu pé está ficando fraco. Eu tenho um amortecimento muito grande que está piorando no pé ou na perna. Ou eu tenho alteração para urinar, nos casos mais graves, em homens, alteração para ereção, esses casos necessitam de tratamento cirúrgico. Mas e a cirurgia, quando necessária, como é realizada? Como é que é o tratamento cirúrgico? Antigamente você tinha incisões enormes para tratar hernia de disco. A evolução da medicina vai fazendo que essas incisões, esses cortes, fiquem cada vez menores. Então hoje nós temos a opção de operar isso com microscópio, que são cirurgias de 3 centímetros. Nós podemos operar isso também por vídeo, que é uma cirurgia até menor, não dá para fazer em todos os casos, mas é uma cirurgia até menor, onde o corte tem 1 centímetro. Esses 2 tipos de tratamento possibilita que a pessoa é operada de manhã, à noite ela pode ir andando ao banheiro, não tem nenhum problema, óbvio que alguém da enfermagem ajudando, no mesmo dia à noite, mas de preferência no dia seguinte de manhã, ela pode ir embora para casa andando, vai de carro, não é para ficar na cama. A gente sabe hoje que quanto menos na cama o ser humano ficar, melhor é, menos complicações ele vai ter. Mas para não chegar à cirurgia, vale seguir dicas preventivas bem fáceis de realizar. Vamos a elas. Uma coisa fundamental é você ter uma vida saudável. Como é que você faz isso? Atividade física, peso adequado, não fumar. Fumar é um desastre, inclusive para a coluna. Para quem vai operar também é ruim. Atividade física com postura correta, então sempre com orientação. Outra coisa importante, exames subsidiários, ressonância magnética de coluna, tomografia, raio-x, eles podem ter várias alterações, não quer dizer que isso esteja causando a sua dor. Então não é nenhum motivo de alarme, doutor, eu estou perdido que eu tenho 5 hérnias, não. Isso só tem importância se tiver sintoma. Todas as pessoas envelhecendo vão ter alterações nas ressonâncias ou os outros exames de imagem. Então isso só tem importância nesse aspecto. Outra coisa importante é gravidez. As mulheres que têm hérnia ficam extremamente tensas, desesperadas. Eu não posso ter filho. Pode ter filho, não tem nenhum problema maior. Procure sempre um especialista. Teve dor, procure um médico para te orientar. Ou ele te trata, se ele for um generalista, ou ele te encaminha para um especialista, se for necessário. Normalmente a dor é tua amiga, ela te ajuda, então procure para resolver o seu problema logo.